Olá, investidores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Gráficos no Radar desta sexta-feira. Dia marcado com forte volatilidade e alta aversão ao risco após a divulgação dos dados norte-americanos, como payroll e taxa de desemprego. No final da tarde, o nosso Ibovespa perdia a região dos 109 mil pontos e acumulava uma queda um pouco maior de 1,30%. Na contramão, juros futuro e dólar futuro terminaram a semana subindo um pouco mais de 1,60 e 1,70 respectivamente. No início do pregão dessa sexta-feira, o índice Bovespa ensaiou o movimento de alta. Chegou a registrar a máxima do dia aos 110.570 pontos. Naquele momento, nós tínhamos ali ativos como Petro, Vale e outras que ontem apresentaram as principais quedas do pregão, operando no campo positivo. Porém, não foi suficiente para conter a piora nas ações de setores como o varejo e os demais, pressionados pela forte alta dos juros futuro, assim como do dólar. No cenário técnico, o Ibovespa segue perdendo a região de fundo dos 109 mil pontos e abre espaço para buscar essa pequena linha de alta, que sugere o próximo suporte na região dos 107.370 pontos. Caso ele seja vencido nos próximos dias, a próxima região de suporte ficaria indicada no fundo aos 102.800 pontos, tendo como nível de suporte mais consolidado apenas no patamar dos 100 mil pontos. No sentido oposto, na eventual formação de fundo para o nosso Ibovespa, a resistência mais próxima fica agora aos 114.116 mil pontos. No sentido oposto, o dólar futuro ganhou força no último pregão da semana, consolidando o rompimento da LTB que nós encontramos no gráfico diário. A estrutura vista nesse momento é de formação de fundo seguida de rompimento de LTB, uma estrutura que acaba favorecendo a continuidade do movimento de alta de curto prazo. Na confirmação desse cenário, resistência para o dólar futuro agora fica indicado no patamar dos 5.286, o que representaria uma alta aproximada de 2,10% para o dólar futuro. Passando para as ações, temos agora Petro 4, um dos poucos ativos que conseguiu se manter no campo positivo no pregão de hoje. Nesse momento em que gravamos o programa, Petro sobe 1,18%, aqui indicada como uma alta por correção, ou seja, um movimento de realização dos investidores vendidos nos dois últimos pregões, onde a Petro chegou a acumular uma queda de 5,92%. O cenário técnico continua sugerindo uma estrutura de baixa, onde o suporte mais próximo para a Petro ficaria na região dos R$ 23,90. Abaixo disso, somente aos R$ 23,30. Já para as ações da Vale, tivemos uma tentativa de alta no dia, motivada pela mesma razão, realização das vendas recentes. Porém, com a piora do humor do mercado, a ação da Vale voltou a cair, buscando agora a região de suporte dos R$ 88,50. O cenário ainda não favorece a entrada, porém, a consolidação de fundo nesse patamar poderia surgir uma nova oportunidade de compra de correção para curto prazo. Passando agora para as ações da CBA, o dia foi de continuidade no movimento de baixa. Após consolidar a perda de suporte, o ativo abriu espaço para uma oportunidade de venda, que hoje veio pressionar a região dos R$ 11,50. Terminando o dia da maneira que sugere, ou seja, perdendo a região dos 11,50, o cenário continuaria favorecendo a queda do preço no curto prazo. Nesse sentido, a região de suporte mais consolidada se encontraria somente no patamar dos R$ 10,20. Há espaço para correções, já que uma queda nessa proporção, algo em torno de 11,5%, poderia ser visto como uma queda esticada. O investidor que está vendido deve ficar atento para eventuais sinais de enfraquecimento de queda e a possível formação de fundo seguido de um repique de alta. Já para as ações da Telefônica, o cenário também é de baixa. Buscando uma pequena região de gap, referência de suporte mais próximo aos R$ 39,00, é ponto que o preço segue respeitando.
Se no próximo pregão tivermos um preço acima de R$ 39,00, isso poderia facilitar a formação de um pequeno fundo e o início de um repique, movimento corretivo de alta no curto prazo, após a sequência de queda aí de 3 dias seguidos. Porém, a atenção fica na renovação da mínima registrada hoje, aos R$ 38,93. A renovação dessa mínima favoreceria novamente a sequência da queda, onde o suporte mais próximo passaria a ser visto aos R$ 37,46. Para as ações do Banrisul, o dia foi de alta volatilidade, onde o preço chegou a pressionar a nossa região de média, registrando mínima no dia aos R$ 9,59. O candle que a gente vai vendo se formar é um candle de indefinição, ou seja, mostra um forte equilíbrio entre as operações de compra e venda no dia de hoje, levando uma definição desse cenário para o próximo pregão. A renovação da máxima recente, registrada a 9,82, possibilitaria a formação de fundo e um repique de alta no curto prazo. Já a renovação de mínima, registrada então a 9,59, a continuidade do movimento de queda. Nesse caso, suporte mais próximo ficaria na região dos R$ 9,40. A ação que representa o setor de varejo, Lojas Renner, ficou hoje entre as principais quedas do dia, pressionada principalmente pela forte alta dos juros futuro. No momento, as ações das Lojas Renner acumulam uma queda de 6%. Graficamente, acabou desconfigurando a estrutura de alta que nós tínhamos no gráfico diário. O cenário agora favorece a continuidade da queda, caso ele venha a perder essa região dos 20,30, oferecido aqui como suporte por um motivo de gap anterior. Perdendo esse patamar, suporte mesmo, lá na região dos R$ 18,70. Passando agora para as ações da Login, o ativo hoje buscou fundo na região dos R$ 33,60 e mostrou um movimento de alta por realização, ou seja, um ajuste técnico no dia, onde tivemos o encerramento das operações recentes. A estrutura gráfica acaba sugerindo agora uma lateralização, sem oferecer um bom gatilho de entrada no papel, pensando no curto prazo. Referência de suporte fica então a R$ 33,60 e de resistência mais consolidada aos R$ 38,33. Para as ações da Semin, o dia é de continuidade. Ativo que consolidou o topo na região dos R$ 5,35 e passou a cair por motivos de realização. Há espaço ainda para queda em direção ao patamar dos R$ 4,70, região que seria vista como o próximo nível de suporte. Testando e respeitando esse patamar, não só abriria espaço para um movimento de repique de alta, mas também reforçaria a tendência de alta do preço de médio prazo. Agora, perdendo o patamar de R$ 4,70, não deixaria dúvida, estaria colocando um fim na tendência de alta e abriria minimamente espaço para uma lateralização no curto prazo. Passando para as ações da Camil, o ativo dá sequência ao movimento de queda esperado. Após consolidar topo na região dos R$ 9,10, foi fazer fundo na região de média. Depois disso, fez um pequeno pivô de baixa, também aqui no patamar dos 8,15 e 8,20. Testa suporte no dia de hoje, suporte oferecido na região dos 7,70 e depois seguido de uma pequena realização. No final, a estrutura segue favorecendo quem mantém a posição de venda, ficando atento, claro, a uma eventual realização e desconfiguração da estrutura. Para compra, sem gatilho por enquanto. Ficamos então com uma tendência de baixa, suporte a 7,70, resistência a 9,10. Outro ativo com exposição em petróleo, temos a 3R Petroleum, papel que deu sequência ao movimento de queda no dia de hoje, acumulando uma baixa de 2,26%. O cenário ainda favorece a continuidade do movimento. O que a gente observa é um suporte no patamar dos R$ 40,45, região de gap que poderia vir a ser fechada, e a formação de uma linha de alta, que ainda depende da consolidação de um fundo antes de vermos como realmente uma linha de tendência de alta. Nesse caso,
o papel ainda oferece uma queda aproximada até o teste dessa linha de alta, em torno de 3,78%. Caso perca essa região de gap dos R$ 40,45, próxima região de suporte ficaria aos R$ 39,30. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Alpargatas. Ativo que segue apresentando uma tendência de baixa de curto e médio prazo e que hoje confirmou a perda do nível de suporte, aqui indicado na região dos R$ 12,90. Traçando uma projeção de Fibonacci, a gente observa que no dia de hoje ela acabou respeitando a região dos R$ 12,60, o que seria 50% da projeção. Na próxima semana, renovando a mínima, abriria espaço para buscar 100%, que ficaria próximo aos R$ 11,47. Essa estrutura acaba oferecendo um downside, ou seja, um espaço de queda de aproximadamente 8,5%. Esses foram os gráficos de hoje e eu vou ficando por aqui. Mas aproveite, deixe o seu comentário com o ativo que você gostaria de ver no próximo programa. Um ótimo final de semana e até a próxima!